Queridos estudantes, sejam bem-vindos para a nossa última videoaula desse módulo 2 da nossa disciplina de Teoria e Metodologia do Futebol. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre a organização da defesa, tá bem? Vamos falar especificamente sobre os momentos do jogo, as características da defesa, vamos falar sobre blocos defensivos e sobre métodos defensivos empregados nesta fase do jogo. Pessoal, a exemplo do que nós conversamos nas nossas últimas aulas, na verdade, o jogo de futebol ele é composto por esses 4 momentos, né? Transição de defesa para o ataque, transição do ataque para a defesa propriamente dita e o ataque propriamente dito. E aí, pessoal, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a defesa. Como é que eu organizo a minha defesa em uma equipe de futebol? Entender esses pressupostos são importantes para que a gente possa ensinar os nossos aluninhos e aluninhas a executar ações tático-técnicas defensivas com qualidade. Quais são as principais características de um sistema defensivo, tá bem? Então, primeiro, é anular as ações individuais e coletivas dos adversários, vigiar e ocupar os espaços vitais do jogo e retirar parte da iniciativa do ataque adversário. É muito importante que essas questões aqui levantadas sejam respeitadas, né, para que a gente consiga anular as ações ofensivas da equipe adversária com sucesso. O primeiro procedimento, então, que nós vamos adotar para tentar anular essas ações ofensivas dos adversários é a adoção de um bloco defensivo. Um bloco defensivo é o local do campo que a equipe irá realizar a defesa e buscar recuperar a posse da bola. Então, é a região do campo que nós vamos combinar com a nossa equipe para ela recuperar a posse da bola. E nesse sentido, nós podemos organizar o bloco defensivo em 3 faixas do campo, em 3 zonas do campo, okay? Em 3 setores principais. A primeira seria um bloco baixo, a segunda seria um bloco médio e o terceiro seria um bloco alto. Tá? Uma defesa em bloco baixo significa que os jogadores da minha equipe estão, o bloco defensivo da minha equipe, ele está numa zona do campo próxima ao meu goleiro, ok? Então, quando a minha equipe quer ficar bem fechadinha, bem coesa na defesa para evitar de sofrer gol, a gente faz uma marcação que nós chamamos em bloco baixo, ok? Equipes que jogam com um método ofensivo de contra-ataque e ataque rápido, é interessante adotar o bloco baixo, né? Justamente para explorar esse espaço liberado aqui nas jogadas de contra-ataque, ok? O segundo bloco possível de nós organizarmos a defesa é o bloco médio. Então, no bloco médio, é um bloco intermediário em que os jogadores vão estar aguardando o ataque adversário ali na região do meio do campo, tá bom? Nós vamos tentar recuperar a bola nessa região do meio do campo. E a terceira possibilidade seria no bloco alto, quando os jogadores, então, sobem o bloco no campo de jogo, tá bem? E tentam recuperar a posse da bola já no campo de ataque, ok? Então, quando nós estamos perdendo o jogo, quando nós queremos recuperar, né, dificultar a saída de bola, a etapa de construção do ataque adversário, a gente pode subir o bloco de marcação para o bloco alto, tá bem? Então, essas são os 3 blocos defensivos e nós temos que definir isso com a nossa equipe, tá bom? Temos que organizar a nossa defesa a partir do bloco defensivo em que nós vamos iniciar a marcação. Além do bloco defensivo, nós temos que, como providências também, de pensar no método defensivo que nós vamos empregar. O método defensivo, pessoal, é a maneira, o modo como nós vamos abordar o adversário, ok? Para efetuar a marcação. Existem várias maneiras de nós realizarmos a marcação. A primeira maneira, o primeiro método é o método individual. No método individual, eu vou falar
eu vou estabelecer o oponente direto de cada jogador da minha equipe, tá bem? Então, no método individual, cada jogador marca individualmente um oponente, tá bom? Então, nessa imagem aqui, esse jogador vermelho, aqui, ele marca esse jogador cinza aqui. Então, para onde o jogador cinza for, o jogador vermelho vai acompanhá-lo, ok? Isso seria uma marcação por encaixes, uma marcação individual. A marcação individual potencializa os confrontos um contra um, fomenta o princípio da contenção, porque nós vamos ter que fazer permanentemente o princípio fundamental da contenção. Nós vamos jogar na defesa sempre em igualdade numérica e é um método empregado na iniciação esportiva, à medida em que ele é mais fácil de ensinar as crianças a jogar, tá bom? É uma referência mais plausível para a criança entender que ela tem que marcar um coleguinha direto dela quando ela não tem a bola, né? Do que marcar um espaço, por exemplo, que seria no método a zona, tá bom? E algumas equipes também utilizam o método individual para fazer marcações em bloco alto. Tá? Então, quando a equipe quer pressionar o adversário lá em cima, algumas equipes utilizam também o método individual de marcação, tá bom? O segundo método possível, a segunda maneira que nós podemos empregar para defender do adversário seria o método por zona, tá bom? A defesa zona. Na defesa zona, nós não vamos colocar cada jogador para marcar um oponente direto. No método a zona, nós vamos fazer um bloco coeso, como está na linha pontilhada aqui para vocês observarem, tá? Os jogadores, então, eles vão se fechar dentro desse bloco e vão tentar obstruir a região da bola, tá bom? Vão tentar servir de obstáculos para o ataque adversário, tá bom? Então, a ideia dos jogadores é ficarem sempre uns perto dos outros, ok? Promovendo coberturas defensivas permanentes, tá bem? E os jogadores eles vão se movimentar para o lado da bola. Se a bola estiver no lado direito, eles vão correr para o lado direito. Se a bola estiver do lado esquerdo, eles vão correr para o lado esquerdo. Evidentemente que eles vão respeitar as posições dos colegas aqui, ó. Vejam que a bola está desse lado aqui do campo, né? Então, esse jogador, ele vai fechar um pouquinho para esse lado, junto com o movimento da bola, tá? Todos vão correr para o lado da bola. Mas ele não pode fechar muito aqui, senão ele ocupa a zona do coleguinha dele aqui da frente, ó. Se ele correr muito para cá, ele fecha e ele ocupa faz a mesma função desse coleguinha de equipe, tá bom? Então, nós vamos ter como preocupação, como referência no método a zona, primeiro, a região da bola, e depois eu vejo onde estão os meus companheiros, e depois eu vejo onde estão os adversários próximos a mim, tá bom? É assim que a gente faz a marcação por zona, tá bom? Então, olha só, as principais referências no método a zona, diferente do individual, que a referência principal é o jogador, oponente, direto, no método a zona, as referências vão ser, primeiro, a bola, eu sou atraído pela bola, tá bom? O método defensivo é atraído pela região da bola. Depois, pelos meus companheiros, como eu falei para vocês, eu não posso ocupar uma zona que é de um companheiro meu, tá bom? Para que a gente não ocupe a mesma região do campo. E os espaços de jogo, tá bom? Cada jogador é responsável por uma zona de atuação, como eu falei anteriormente, por isso que é chamado de método zonal ou método a zona, defesa zona, porque cada pessoa fica responsável por uma zona, ok? Ocorre um escalonamento de diferentes linhas que garante segurança. Então, nós investimos aqui, vejam que tem uma linha aqui, uma linha de defensores aqui, né? Aqui, uma segunda linha, e outra linha aqui, ó, tá? Então, vejam que para esse atacante chegar no nosso gol aqui, ele tem que passar por muitas linhas de marcação. E essas linhas de marcação vão servindo de cobertura umas para as outras, uma vai ajudando a outra, obstruindo a passagem do atacante com bola e da equipe dele, tá bom? E por nós
fecharmos o lado da bola, sempre no método zonal, nós vamos evidenciar na nossa equipe sempre um lado forte e um lado fraco. Ou seja, o que é o lado forte? O lado forte é o lado da região da bola. Então vejam que aqui, ó, os jogadores estão desse lado do campo praticamente todo ocupado pelos nossos futebolistas. E o outro lado é o lado fraco, ó. Do outro lado da bola não tem jogador nosso. Não precisa ter jogador aqui do outro lado. À medida em que o perigo principal está ali onde o jogador com bola se encontra, tá bom? É importante, pessoal, vocês imaginarem também o seguinte, tá? Imaginem um cone estabelecido da bola até os limites aqui da trave, tá? Imagine que uma trave do gol está aqui, a outra trave do gol está aqui. Então, nessa região do cone, desse cone aqui, tá bom? Nesse espaço aqui e na região circundante ao cone, nós temos que ter muita gente, porque é o funil ali que o atacante quer para chegar no gol, tá? Então a gente tem que obstruir essa passagem e sempre que possível jogar o ataque adversário para as zonas laterais, condicionar a passagem do atacante para as zonas laterais, ok? E o terceiro método defensivo que nós podemos empregar em uma equipe de futebol é o método misto. No método misto, pessoal, nós vamos fazer uma mistura entre defesa à zona e defesa individual, marcação individual, tá bom? Então vejam aqui nesse exemplo, imaginem que eu tenho o Messi aqui de cinza. Então o Messi é muito bom jogador, eu falo assim, eu vou fazer uma defesa à zona aqui atrás, tá? E o Joãozinho, que é esse jogador aqui, ó, vermelho, vai marcar individualmente o Messi. Tá? Então, quando o Messi entrar na zona de atuação do Joãozinho, o Joãozinho vai acompanhar o Messi para onde o Messi for. Tá bom? Quando o Messi se livrar da bola, o Joãozinho volta aqui para a zona dele. Tá bom? Volta aqui para a zona dele e refaz o sistema de jogo que nós temos para defender. Ok? E os demais jogadores estão fazendo o quê? Eles estão marcando por zona, estão fechando a região da bola. Ok? Então, resumindo, no método misto, quando o atacante com bola entra na minha zona, eu passo a marcá-lo individualmente, até ele se livrar da bola. E os meus demais colegas vão marcar por zona, ok? Vão ficar ali nas posições deles. E se eu for ultrapassado, os meus colegas que estão a marcar por zona vão fazer a cobertura dessa ultrapassagem do atacante, ok? O método misto, então, mescla a defesa individual por zona, o defensor acompanha o atacante que ingressa em sua zona, quem está sem bola faz a cobertura defensiva e o jogador regride a sua posição quando o atacante se livra da bola, ok? Pessoal, esses então foram os principais métodos defensivos que nós temos atualmente sendo empregados no futebol. É importante que vocês organizem a equipe de vocês, tá? Quando vocês forem ensinar as crianças a jogar futebol, é importante que vocês ensinem a marcar individualmente, marcar por zona, marcar misto, tá bom? Para que aumente o repertório, o conhecimento do jogo dessas crianças e adolescentes, tá bom? Assim a gente encerra o nosso módulo 2 da disciplina Teoria e Metodologia do Futebol. Qualquer coisa, escrevam para mim, escrevam para o Guilherme. Um grande abraço, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.